Bom, irmãos, hoje eu vou pregar sobre salvação. Aí, por que eu vou falar sobre salvação? Será que é possível um cristão perder sua salvação? Aí, no decorrer da pregação, eu vou tentar argumentar que não. Que se você realmente é um cristão genuíno, né, escolhido de Deus, você não vai se perder no meio do caminho. Deus vai interceder por você. Bem, então, onde que eu vou começar aqui? Aí, e uma coisa também importante, por que eu vou falar sobre isso, né? Mas o que isso tem a ver na minha vida? O que acontece? Na nossa vida, existe de fato apenas um propósito da nossa vida, que é aquela coisa que a gente tem que colocar como prioridade, que é a vida eterna. Porque, convenhamos, ainda que a gente tenha sucesso nessa vida, tenha, sei lá, um salário bom, né? Uma boa família, tenha beleza, uma hora ou outra a gente vai morrer. Porque a gente já nasceu com uma sentença, que a gente sabe que a gente vai morrer. Não sabemos qual é o dia. E nesse dia que a gente vai morrer, Deus vai nos julgar. Então, o que de fato importa é a vida eterna. Por isso que eu quero falar sobre isso. Deu para entender mais ou menos o motivo? Bom, então, olha, a segurança do cristão sobre a sua salvação é a coisa mais importante da sua vida, como eu já falei. Ou seja, como eu falei que a prioridade na nossa vida é a nossa salvação, é a certeza que na eternidade nós estaremos com Cristo, todas as coisas são secundárias, que é o quê? A sua família, o seu trabalho, a faculdade, a sua esposa, seu esposo, seus filhos, o casamento, até mesmo a beleza ou qualquer outra coisa. Porém, eu não estou querendo dizer que você não tem que, não posso falar, cuidar disso, né? Não estou falando assim, então, se minha prioridade é somente o céu, então eu não preciso trabalhar, né? Eu posso ser um folgado, vagabundo, que fica em casa o dia todo e não penso em trabalhar para conseguir me sustentar ou sustentar minha família. Não, até porque a Bíblia não diz isso. Ó. Textos bíblicos que reafirmam que é bom você trabalhar. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. Como assim? O trabalho árduo, o teu esforço. Se você lá trabalha no serviço, por mais que às vezes você não vê assim um rendimento assim de forma rápida, né? Que seja, sei lá, você só vai ver alguma coisa a longo prazo. Se de fato no seu serviço você fizer para Deus e você confiar nele, de que você fazendo até onde você consegue e que Deus vai estar contigo, você vai ser bem abençoado. Deus vai suprir as suas necessidades. Porém, se você só ficar esperando as coisas caírem do céu, aí realmente você vai passar por necessidade. Deu para entender, né? Outro texto também que reafirma não só o trabalho, mas as outras áreas da vida. Ó. Portanto, quer comais, quer bebais. O primeiro texto que eu li está em Provérbios 14, 23. Não sei se eu mencionei. Esse segundo está em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se você tem filhos, você vai educar eles para a glória de Deus, para que futuramente eles venham ser homens e mulheres na presença de Deus. Se você casou, seja você homem ou mulher, você tem que tratar o seu parceiro para a glória de Deus, você não vai destratar ele. A mesma coisa do seu serviço. Por mais que você não goste, às vezes, de trabalhar no seu serviço, mas você vai trabalhar para a glória de Deus. Como se fosse um culto. Ou seja, o culto da gente não é somente esse culto aqui no domingo. É o seu dia a dia. Quando você está lá no seu trabalho, você está cultuando a Deus. Esse é o sentido desse texto. Deus, né? Por outro lado, como eu falei, você não tem como você comparar o seu trabalho com a sua vida eterna. Por quê? Se o seu trabalho for o motivo da tua existência, você vai se... Como eu posso falar? Você vai se frustrar, exato. Obrigado, irmão. Por quê? Imagina, você está lá trabalhando no seu serviço e você gosta do seu serviço. Aí, chega uma semana, o patrão te manda embora. E aí? Para você, sua vida acabou. Isso vale para qualquer outra coisa. Perdi um parente. Infelizmente, meu esposo me largou. Isso é para qualquer outra coisa. Por isso que eu falo, a nossa prioridade é a vida eterna. Amém? Uma coisa também reafirma essa tese que eu estou levantando. Eclesiastes 1, 2. Verdade, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. O sentido aqui da palavra vaidade é ilusão. Ou seja, tudo nessa vida é ilusão. Porque, como eu falei, a única coisa que a gente tem certeza nessa vida, primeiro, nós somos cristãos, é a nossa salvação. Segundo, é a morte. E a morte é para qualquer um, tanto para a gente quanto para o ímpio. Por quê? Por conta do pecado. Por conta do pecado, lá de Adão, quando ele pecou, nós caímos em transgressão
e, por consequência disso, veio a morte. Ou seja, independente do teu casamento ser um casamento cristão, e que, de fato, Deus é o propósito, a base do seu casamento, uma hora ou outra, o seu casamento vai acabar. Por quê? Porque ou você ou seu parceiro vai morrer. Ou seja, vai chegar um dia que você vai chegar no luto. Por isso que eu falo. Por isso que o texto aqui em Eclesiastes diz que tudo é vaidade, tudo é ilusão. Uma hora as coisas acabam. E, de fato, vai existir somente uma coisa que, de fato, vai valer a pena, que é a nossa salvação. Bom, tudo na sua vida. Ou seja, tudo na sua vida deve ser medido à luz da eternidade. Você pode ter vivido de um lar de ímpios, famílias destruídas, parentes drogados e alcoólatras, ou pode até vindo de uma família cristã, abençoada, próspera, e vida sofrida ou amagoada. Porém, a maior pergunta de todas é se você vai estar com Cristo na eternidade. Aí eu vou ler aqui um texto em Romanos 8,18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória de que em nós será revelada. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre os sofrimentos, porque naquela época a gente já não sofre tanta perseguição, né? Porém, naquela época a perseguição era física, né? Muitas vezes os cristãos eram mortos, eram aprisionados. Aí, às vezes, eles acabavam se frustrando, né? Ficando tristes. Aí Paulo falava, ó, esse sofrimento que vocês estão sofrendo agora não podem ser comparado com a glória. Que glória? A salvação, a certeza que nós estaremos com Cristo na eternidade. Amém? Agora, eu vou explicar o porquê que nós podemos ter a certeza de que seremos salvos. Até porque, ó, graças a Deus, né, desde criança, ou pelo menos desde que eu me entendo por gente, eu frequento a igreja, por conta dos meus pais. Porém, o ensino da minha igreja sobre salvação era completamente diferente do que esse que eu vou estar tentando mostrar aqui para os irmãos. Era como assim, ó. Geralmente, quando você ia lá na frente, você aceitava Jesus. Ou seja, você aceitava Jesus porque você queria. Porém, no dia que você pecava, lá no céu tinha um anjo, que estava lá com o livro, aí ele olhava assim para você, ixi, ó, o Cássio pecou, xingou, deixa eu apagar ele aqui no livro da vida. Ou seja, se naquele dia eu morresse, eu não ia para o céu. Aí, passou algumas horinhas, opa, o Cássio pediu perdão, deixa eu escrever o nome aqui dele de novo. Aí no dia seguinte, vixe, ó, o Cássio mentiu para o pai dele, falou que ia para o colégio e acabou não indo. Então deixa eu apagar o nome dele aqui de novo. E era assim. Tanto é que inúmeras vezes, eu lembro quando eu estava na igreja quando eu era criança, às vezes quando os irmãos pegavam o microfone para ter oportunidade, né? Uma das primeiras coisas quando eles falavam era assim para a igreja, ó irmãos, eu quero pedir perdão para a igreja porque eu estou em pecado. Aí ele contava o pecado dele, né? Ou sei lá, briguei com minha esposa, eu fui dormir na cama e ela dormiu lá no quarto, né? Ou seja, eles estavam brigados. Aí ele considerava aquilo como pecado. E de fato é. Só que ele considerava que aquele pecado iria perder a salvação dele. Então, esse é um pensamento de que o quê? De que você tem uma responsabilidade por sua salvação. E não é assim. Olha aqui, ó. O motivo do porquê o cristão pode ter certeza da salvação é porque a sua salvação foi determinada antes de seu nascimento. Como assim antes de seu nascimento? E outra coisa, a sua salvação é uma obra inteira de Deus. Um exemplo é Efésios 1:4, onde está escrito: como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, de Deus ter criado o universo, ele já tinha eleito as pessoas que de fato iriam ser salvas. Depois eu vou explicar o motivo. Um exemplo de pessoas, né, que Deus chamou, elegeu. Jeremias. Se não me engano, acho que está lá em Jeremias 1:5. É porque eu não anotei aqui a descrição do texto. Mas Jeremias ele foi escolhido por Deus antes mesmo dele ter nascido, né? Tem lá uma nomenclatura que usa. Acho que é antes da concepção. Ou seja, um exemplo de que Deus elege pessoas. E um cristão genuíno, ele pode sim ter certeza da sua salvação. Por quê? Ela foi estabelecida antes mesmo do cristão nascer. E foi estabelecida por Deus, com base em Deus. Ou seja, não é com base em mim ou você. Vou citar um Salmos que também dá ênfase a isso, né? Salmos 139, a partir do versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no teu livro
foram... Peraí, gente. Perdão, vou ler de novo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando eu ainda não havia nenhum deles. Ou seja, o que o texto está falando? Que antes mesmo de você existir, Deus já tinha determinado todos os dias de sua vida. Entenderam? Amém? Ou seja, a página da sua história. E uma ilusão que ele usa, que ele fala assim, ó, a sua vida foi determinada diante de um livro, né? Ele usa uma figura ilustrativa como um livro. E, geralmente, a maioria dos cristãos, como é que eles pensam? Eles pensam que realmente a vida deles é um livro branco. Tanto é que até mesmo eu vejo alguns pais ensinando para crianças assim, ó, a tua vida é um livro branco. Vai determinar o que você vai escrever nele, se vai ser coisas boas ou coisas ruins. Porém, com base no que está escrito aqui, o que é esse livro? Realmente existe. Porém, esse livro está nas mãos de Deus. É Ele que vai escrever o que vai acontecer na sua vida. Ou seja, até mesmo o dia da sua morte. Deus já sabe o dia que você vai morrer e como você vai morrer. Isso já foi determinado. Tanto o dia do seu nascimento, quanto o dia da sua morte. Também quanto a salvação de vocês. Amém? Prosseguindo. E, inclusive, esse pensamento que eu estou mostrando para vocês não é muito aceito tanto na nossa sociedade, até mesmo quanto a maioria dos cristãos. Por quê? Ó? Na nossa sociedade, é uma sociedade, se me engano, acho que é teísta, né? Onde não existe Deus. Não, teísta é quando existe Deus, ateísta é quando não existe Deus. Aí, quando não existe um Deus, tem que alguma coisa ocupar esse cargo. Antigamente, quem ocupava esse cargo quando não existia o Deus verdadeiro? Eram deuses falsos, né? Tipo Baal, aqueles deuses de estátua, escultura de gesso. Então, hoje, quem ocupou o cargo de Deus é um homem. Logo, para a sociedade, quem vai editar o seu destino vai ser o próprio homem, vai ser o próprio eu. Tanto é que se você for questionar, o que é um ateísta, né? O ateísta é um homem que não acredita em Deus e que ele acredita que ele pode guiar o seu destino. Ou seja, ele não acredita em um Deus soberano que decreta destino sobre a vida dele. O que é um homossexual? Um gay. Um gay é um homem que não aceita a sua sexualidade. Ou seja, ele rejeita a sua natureza. A sexualidade que foi estabelecida por Deus. Mostrando mais uma vez um ódio do Deus com o homem. Um homem que não aceita ser guiado por Deus. Outro exemplo também, o que é uma feminista? Uma feminista é uma mulher que não aceita se submeter a um homem. Deu para entender? Até mesmo na igreja. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Olha. Muitas das vezes, se você for mostrar esse argumento, às vezes para alguns cristãos, eles não vão aceitar e vão até mesmo falar que é heresia. Porém, se você ler esse texto aqui, eles vão concordar. Ó o que Provérbios 16:9 diz. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que o texto aqui está falando? Ó? O coração do homem traça o seu caminho. Eu e você, muitas das vezes, fazemos planos para a nossa vida. Porém, o Senhor é que dirige os passos. Ou seja, o Senhor é quem de fato vai decretar se aquilo vai acontecer ou não. Amém? Bom, prosseguindo aqui para o próximo tópico, né? Que é Deus viu de antemão. Agora aqui eu vou começar a entrar no texto. No texto que a gente leu, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 29, está escrito assim, ó. Pois aqueles que de antemão o conheci. A palavra de antemão, ela significa antecipadamente. Como assim antecipadamente? Antes de uma ação ter acontecido. Ou seja, antes mesmo de algo acontecer, Deus já sabia que iria acontecer. O quê? Se você for ler todo o livro de Romanos, principalmente o início, Paulo ele não vai começar a falar sobre salvação, ou sobre a promessa de salvação, ou que Jesus ama vocês. Não, ele vai falar sobre pecado. E ele vai falar que toda a raça humana nasceu em pecado. Um texto que ressalta isso, se não me engano, é Romanos 3. Eu vou abrir aqui, porque aqui não tem anotado. Ó, Romanos 3, 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram,
tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A sua garganta é um túmulo aberto, como a língua enganam. Veneno de víboras está em seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraças que marcam seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Os teus olhos é inútil temer a Deus. Como eu falei, em Romanos 8, lá no, se não me engano, versículo 29, Paulo diz que Deus viu de antemão. Ele viu de antemão o quê? A maldade humana. Antes mesmo da criação, ele já sabia que Adão iria pecar. E por conta desse pecado, o homem iria cair em pecado. E ele iria entrar no estado que ele não consegue mais aceitar a Deus. Ou seja, se Deus colocasse assim, uma oferta assim para ele, você quer aceitar a mim ou isso daqui? Que é uma coisa que vai levar para o inferno. O homem não iria pensar duas vezes em escolher aquilo que vai levar ele para o inferno. Porque o homem se tornou incapaz de aceitar a Deus. Tanto é que o texto fala isso, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. A palavra extraviar significa se desviar. Todos se desviaram da verdade. Esse é o texto. Tanto é que, se eu não me engano, a partir desse versículo aqui, ele começa a fazer algumas alusões, né, que eu acho interessante. Lá no Romanos 3 ainda, só que 13. A sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana. O que é um túmulo? Um túmulo é um sepulcro caiado. Se você pega lá um caixão e abre com algum defunto lá com alguns meses, ou sei lá, semanas, vai estar um cheiro horrível. O texto está fazendo uma ilusão de que o que sai da nossa boca é podre quanto um caixão, que tem um defunto. Outra coisa também, cita a gente como se a gente tivesse língua de cobra, né? Víbora. Tanto é que não fala nem cobra. Porque se você falar cobra, existe o cobra que é peçonhenta e cobra que não é peçonhenta. Porém, ele cita víbora. Víbora é uma cobra que de fato tem veneno. Que se você for picado com ela, você corre até mesmo o risco de morrer. Essa é a alusão de que Paulo está falando como o homem é. Tanto é que se você pega Romanos 1, Romanos 1 ele vai falar para os gentios, né? De que Deus se manifestou por meio da natureza e mesmo assim o homem vendo a glória de Deus o rejeitou. E devido a Deus ter rejeitado, Deus entregou o homem às suas paixões, deixando ele com uma mentalidade reprovável. Deixa eu verificar onde está escrito isso aqui, só para não falar besteira, né? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Isso aqui eu li em Romanos 1, tá bom? Ou seja, devido ao pecado do homem ter se afastado de Deus, ele entregou o homem para praticar o que queria. E ele ficou numa disposição mental reprovável. Por quê? Ele não consegue mais aceitar Jesus, né? Andar com Deus. Agora, voltando aqui para a temática. Por que eu falei sobre isso? Ou seja, Paulo, no início de Romanos, ele primeiro fala que o homem é incapaz de escolher Deus. Ele prefere pecar. Para aí, então, ele falar sobre salvação. Entenderam? Vou até citar alguns exemplos aqui, olha. No Éden tinha Adão e Eva. Deus colocou duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus falou, vocês podem comer o que quiser. Porém, ele falou que não podia comer a árvore do bem e do mal. Mas mesmo assim, naquele momento, Adão ele era livre para escolher o que ele queria. E o que Adão fez? Escolheu a árvore do bem e do mal. Desobedecer a Deus. Em Israel, quando estava escrevendo o Torá, né, o Pentateuco, em Deuteronômio 30, do 15 ao 19. Naquele texto, Deus está instruindo a Moisés primeiro, a dar uma certa liberdade para o povo, falando assim, Israel, se vocês obedecerem a minha lei, vocês vão viver. Qualquer nação que tentar invadir vocês, eu vou proteger vocês. Porém, se vocês escolherem a desobediência, eu sempre vou enviar alguma nação estrangeira para exortar vocês. Um exemplo disso, de uma desobediência de Israel. Jeremias. Na época de Jeremias, Deus levantou Jeremias porque Israel estava em pecado. Só que o povo não escutou a pregação de Jeremias. O que aconteceu? Deus enviou do norte lá de Israel, uma nação que era a Babilônia. Veio e dizimou Israel. E os que sobreviveram levaram como cativos. Ou seja,
Aqui mostrando mais uma vez, ó, Deus colocou uma escolha para eles. O que é que vocês querem? A vida ou a morte? E novamente, a humanidade escolheu o quê? A morte. Na crucificação de Cristo, lá tinha dois homens. Jesus Cristo, que era um homem que ressuscitou mortos, curou leprosos, alimentou famintos, aliviou angústias, né? Ou seja, ele só fez o bem, ele não tinha pecado em si. E do outro lado tinha Barrabás, um criminoso, um assassino. Quem naquele dia o povo escolheu? Barrabás, para se livrar. Então, esse é o estado do homem. Não, apesar do homem pecar, Deus ele dá sim escolhas para o homem. O que você quer? Você quer a vida ou a morte? Porém, todas as vezes, o homem sempre escolhe a morte. Aqui, ó, o que Deus viu de antemão? Um homem insistentemente pecador, que diante de todas as oportunidades que Deus lhes dá, insistentemente ele diz, não quero, eu prefiro até um bandido livre do que a verdade. Eu prefiro andar por minhas próprias pernas. Eu prefiro um ídolo de gesso, de madeira, ou eu prefiro inventar o meu próprio Deus. Mas não quero o Deus da Bíblia. Esse é o estado do homem natural. Por causa disso, que Deus elege algumas pessoas. Ou seja, eu e você só tem salvação porque Deus escolheu te salvar. Não é porque você quis ser salvo. Até porque se Deus perguntasse para você, você seria que nem aquele ímpio lá na esquina. Não ia querer nem saber. Eu tenho quase certeza, se algum dos irmãos aqui já tentou evangelizar, com certeza já deve ter... esqueci a palavra, mas já deve tentar evangelizado para alguém que não queria nem saber. Eu vou dar um exemplo aí. Ó. Teve um sábado que eu estava trabalhando, né? Aqui no evento da prefeitura. Aí o que acontece? Eu estava conversando lá com um rapaz que é gente boa, assim aos meus olhos. Aí ele explicou por que ele saiu da igreja. Aí ele disse que ele saiu da igreja porque ele não achava certo dadismo. Aí tipo, ele argumentou dizendo que todo pastor é ladrão, deu os argumentos deles. Porém, se você for fazer uma pesquisa bem simples, você vai notar que, assim, pastor não recebe muito bem. Vou dar um exemplo aqui do pastor aqui da igreja. Ó. O pastor daqui da igreja. É só você olhar para o carro dele. O carro do nosso pastor é um carro do ano? Que foi, sei lá, lançado coisa de só 2 anos atrás? Não. Deve ter no máximo, deve ter aí no mínimo uns 10 anos que lançou o carro dele. Mostrando que a condição financeira dele não é tão grande. Até mesmo se você andar aqui pela cidade, vão ser poucos pastores que de fato vai ter um carro bom. Por quê? Pastor ganha uma média de no máximo R$2.000, é a média. Ah, mas por que pastor tem essa fama de ladrão? Porque geralmente vai olhar para o pastor lá da Mundial, da Universal, Bispo Macedo. Aí, na maioria das vezes, esses pastores acabam se envolvendo em escândalo. Aí, por conta da imagem daquele pastor, o pessoal pega aquele pastor que é de fato um pilantra e generaliza todos os pastores. Por quê? O povo lá do mundo, eles não querem saber da verdade. Eles não querem aceitar Jesus. Eles não querem ser cristãos, eles não querem ser salvos. Porém, eles não têm muitas das vezes, quando eles vêm para a igreja, eles não veem algum motivo plausível para usar como um bode expiatório, ou seja, uma desculpa esfarrapada para argumentar o porquê que ele não quer ir. Aí, quando ele vê um caso desse, que é de um pilantra, eles pegam aquele caso isolado e generaliza para falar assim, ó, na igreja todo mundo é ladrão. O cara que dizima aqui na igreja é um alienado. Ou seja, esse é o coração daquele ímpio. Por que eu e você não somos assim? Porque Deus não permite. Vou dar um exemplo. Imagine que a gente seja um pitbull raivoso. O que é um pitbull raivoso? Se tu deixa ele solto, ele vai querer morder qualquer pessoa. Principalmente uma pessoa mais fraca. Agora, se você pega uma focinheira nele e prende ele, ele ainda vai continuar sendo um bicho agressivo. Porém, você está controlando ele. Você está evitando de que ele faça um estrago maior. Não é mesmo? Para Deus, nós somos assim. Quando Deus nos aceita, Ele nos escolhe, né? O que Ele faz? Ele faz exatamente isso. Ele lapida a gente. Ele evita a gente pecar cada vez mais. O ímpio, como é que ele faz com o ímpio? Que aqui no texto de Romanos 1, ele fala isso, né? De que ele entregou os homens às suas paixões. Ele faz exatamente isso. Ele pega aquele pitbull que estava errado, solta o pitbull e deixa ele fazer o que ele quiser. Esse é o ímpio. É diferente da gente. Deu para entender mais ou menos? Amém. Agora, ó, se a minha salvação dependesse da minha vontade, eu teria certeza de que eu estaria condenado ao inferno.
porque eu sou incapaz de escolher a Deus. Bom, um texto que fala sobre isso, né? Salmos 103:14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Como assim pó? Imagine pó. Você pega aí um pouco de areia. Se não for areia para fazer construção civil, não tem, não posso falar, não tem valor financeiro. Ou seja, nós somos isso. Somos algo insignificante para Deus. E além de significante, ainda somos inimigos de Deus, né? Por conta do nosso pecado. Essa é a visão de que Deus tem com a gente. Por isso que eu falo, se não for Cristo para intervir na minha vida, no meu coração, tirar esse coração depravado, né? Coração de pedra, e colocar um coração de carne, quebrantar meu coração, tanto o meu quanto o seu, eu não vou ser salvo. Entenderam até aqui? Amém? Outro texto também, né? João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi vocês. Essa é a palavra de Jesus. Agora eu vou entrar aqui no terceiro tópico, que vai falar sobre a certeza da sua salvação traz consolo nos dias maus. Por que isso traz consolo? Como eu estava falando aqui no texto, no momento quando Paulo também estava escrevendo isso, e na maioria das vezes quando Paulo consolava os cristãos naquela época, era dando a certeza da salvação. Porque hoje, querendo ou não, a gente pode dizer que a nossa vida é difícil. Mas se a gente for comparar com os pessoal que está aqui escrito, a gente está praticamente vivendo no paraíso, né? Comparado com eles. Porque, poxa, Paulo foi decapitado. A maioria dos apóstolos morreram de formas violentas, né? Brutais. E a maioria dos cristãos que eram descritos aqui, ou eram mortos sendo devorados por bestas feras, né? Como leões, eram assassinados, eram caluniados. A gente não sofre isso. Eu espero a gente não sofrer, né? Mas se um dia sofrer, Deus vai dar força para a gente para suportar. Mas o que eu quero dizer com isso? Durante esse movimento que estava acontecendo naquela época, Paulo falava sobre isso. Do que, de fato, ainda que eles sofressem, tivessem uma vida dolorosa, sofrida, o que, de fato, importava a salvação. O que eles iriam encontrar lá na eternidade seria infinitamente superior ao que eles iriam passar. Tanto é que eu li sobre isso em Romanos 8, né? Acho que 18. Beleza. Agora, eu vou querer ler aqui Romanos 8, do 35 ao 39. A gente leu esse versículo, tá bom? Eu só vou dar uma relida de novo. Deixa eu ver. Romanos 8, né? 35 ao 39. Espera aí. Deixa eu passar aqui mais para frente. Ai, cadê? Achei. Quem nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, com o amor em ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso daqui é um consolo. Por quê? Paulo está falando que nada nessa vida, se de fato você for um crente, como eu falei, um crente genuíno, de que realmente Deus te salvou, se você for uma pessoa salva, nada dessa vida vai te tirar do caminho. Você pode sofrer quanto for. Esses homens aqui sofreram, né? Imagine Paulo. Ele sabia, nos últimos dias ele sabia que ia ser decapitado. E mesmo assim, não questionou a Deus, né? Não se desviou. Pelo contrário, ele permaneceu mais firme. E até mesmo quando os apóstolos foram mortos, a igreja primitiva se enchia de esperança cada vez mais. Por quê? Imagina você encontrar um homem que não tem medo da morte. E ele está disposto a morrer por conta de uma crença que ele tem. Você vai se impressionar, né? Era o que essas pessoas passavam. Ou seja, eles sabiam que nada iria tirar eles do propósito. Por quê? Porque quem de fato iria decretar tudo no final era Deus. Ou seja, o decreto de Deus ninguém pode impedir. Deu para entender o motivo?
Amém. Ó, vou ler aqui também Filipenses 2:13, que está escrito assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam. Como assim? Ó, Deus está sempre agindo na gente para que obedeça. Ele quebranta o nosso coração novamente, coloca a vontade dele para que a gente faça aquilo que ele quer. Novamente mostrando de que Deus age em nossa vida, tanto na nossa salvação quanto na nossa santificação. E lembra que eu falei que essa tese, né, de que você é uma pessoa salva em Deus, te traz consolo? Por isso que eu falei sobre as mortes lá do pessoal antigo, né? Lá em Atos, a igreja primitiva, por isso que eles eram mortos. Não por isso, mas eles eram mortos, mas mesmo assim não se desviavam. Por isso que os apóstolos foram mortos, por isso que os cristãos morreram nos coliseus romanos, por isso que donas de casas, quando eram lançadas lá para leões serem devorados, elas não blasfemavam contra Deus, e sim fortaleciam a sua fé, porque tinham certeza da próxima vida, que é a vida eterna. Amém? Bom, o quarto tópico. Isso aqui tem muito a ver com o evangelismo, né? Por isso que nos evangelismos é importante a gente pensar sobre isso. Imagina, ó, vamos pegar aqui aquela primeira tese, né, que eu falei que nenhum homem quer aceitar a Deus. Imagine se você realmente acreditasse que um homem poderia escolher a Deus. E ninguém, quando você fosse evangelizar, iria aceitar Jesus. Por quê? Porque se você for ler toda a Bíblia, quando de fato Deus permite que o homem escolha alguma coisa, sempre o homem escolhe ser um inimigo de Deus, ser contra ele. Então, se você for lá evangelizar um ímpio, é capaz de ele te bater por conta disso. Porque, de fato, o homem natural não quer aceitar a Deus. Porém, lá fora do mundo, Deus escolheu alguns. E ele usa nós como instrumentos para quebrantar o coração daquela pessoa que ele já escolheu. É por isso que é importante a gente evangelizar. Deu para entender o porquê? Amém? Ó, eu quero ler aqui dois versículos, né, que se encontram em Atos. Um é Atos 18, do 9 ao 10, que está escrito assim, ó. Não tenhas medo. Isso aqui, Deus está falando para Paulo, né? Não tenhas medo, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que acontece? Nesse contexto aqui, Paulo estava sofrendo, não calúnia, mas perseguição. E ele estava um pouco aflito, ele não queria pregar para aquele povo. Mas Deus fala assim para ele, ó, vai nessa cidade, não tenha medo, não vai acontecer nenhum mal para você. E tem algumas pessoas dessa cidade que eu quero salvar. E eu vou usar você como instrumento. Mostrando, né, o conceito que eu acabei de falar. Outro texto também é Atos 13:18, que está escrito assim: quando os não-judeus, que nesse caso são gentios, ouviram isso, ficaram muito felizes e alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E olha o interessante aqui, ó. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Lembra que eu falei lá no início de que Deus, lá na criação, antes da concepção do mundo, Deus já tinha escolhido as pessoas a qual ele iria salvar? Olha o que o texto diz aqui, ó. O texto está falando que quando Paulo lá estava pregando, algumas pessoas se alegraram com aquele ensinamento. E o texto diz, ó, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter vida eterna. Mostrando novamente o decreto de Deus. O próximo tópico. Um cristão genuinamente salvo não perde-se no caminho. Vou citar aqui Romanos 8:30, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu vou ser mais rápido agora, né? Achei. Ó, tá escrito assim: e os que predestinou, também chamou, os que chamou, também justificou, os que justificou, também glorificou. Beleza. Eu vou explicar somente o versículo 30 aqui, né? Que o que acontece? O versículo 30, ele vai falar sobre uma coisa chamada ordo solitris, que é um termo latim, que significa ordem da salvação. O que é a ordem da salvação? A ordem da salvação tem cinco fases, né? Primeiro, a predestinação, que é lá na concepção lá do mundo. Deus já tem escolhido o seu povo, a qual ele iria salvar. Depois, o ato de chamar a pessoa. Esse chamar, que é o chamado, sei lá como é que se diz,
é o ato de evangelizar. Então, suponhamos que eu seja um ímpio. E, sei lá, o irmão Júlio lá vai lá e prega para mim. E suponhamos que eu estou com um colega meu. Aí suponhamos que, sei lá, o meu colega seja uma pessoa que Deus quer salvar e eu não. Provavelmente eu vou endurecer meu coração e não vou querer escutar. Ou até eu escute, mas depois não vou querer saber nada. Mas já o meu colega, quando ele estiver falando a mesma mensagem, vai quebrantar o coração dele. Vai trazer curiosidade para ele querer saber mais. Esse é o ato de chamar. É quando Deus quebranta o seu coração. Deu para entender? Depois, tem a justificação, que é o quê? É o ato de você crer. Quando você crê, você se torna uma pessoa justa pela fé. Deu para entender? E depois, tem a santificação. A santificação é toda a sua trajetória como cristão, né? Querendo ou não, vou dar um exemplo. Hoje eu sou um cristão que, sei lá, eu acredito que tal coisa é certo. Ou eu não tenho pecado naquilo. Aí, no decorrer do tempo, eu ainda vejo que aquilo não tem pecado. Porém, eu não acho que aquilo é uma coisa que eu deva fazer. Eu posso muito bem viver sem aquilo. Isso é um ato de santificação. Você tentar melhorar a cada dia, tentando obedecer a Escritura, a palavra de Deus. Esse é o ato de você se santificar. E a glorificação é o estágio final da salvação. Ou é quando você morrer, e lá na glória você vai ter um corpo e sem pecados, e glorificado, né? Também sem defeitos. Ou quando Jesus voltar, né? Que aí as pessoas que foram salvas, elas vão ter um novo corpo. Essa é a glorificação. Só que, olha uma coisa interessante aqui. Vocês podem notar que, quando eu li esse versículo, todas essas palavras aqui, ó, todos nesse caso esses verbos, né? Predestinar, chamar, justificar, santificar, glorificar. Sempre fala na terceira pessoa do singular, só que no passado. Deixa eu ler aqui de novo. Ó. 30, né? Romanos 8, 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olha uma coisa interessante, o final. Deus, ele já justificou e ele também já glorificou. Percebeu? Ou seja, justificar está aqui. Ele glorificou no passado. Isso é uma prova de que Deus não perde os seus. De que, independente da sua vida ser difícil, às vezes você pode até mesmo, sei lá, desviar da fé, né? Não quero usar essa palavra, mas assim, sair da rota. Mas Deus vai pegar você e vai colocar no eixo de novo. Quer ver um exemplo, assim na Bíblia? O Jonas. Quando Jonas, Deus mandou ele pregar para Nínive, o que ele fez? A vontade dele foi de fugir. Ele conseguiu fugir. Só que, porém, Deus criou todo um cenário de que ele quebrantou o coração e ele foi lá pregar para Nínive. E mesmo assim, quando ele foi pregar para Nínive, é porque Deus ordenou ele, não é porque ele queria. Tanto é que quando ele estava lá pregando, a vontade dele era que o povo endurecia o coração, que eles não aceitassem, né, a salvação. Tanto é que quando de fato o povo aceitou, ele ficou com raiva. Mas mostrando mais uma vez, qual era a vontade de Jonas? Era não fazer a vontade de Deus. O que Deus fez com ele? Pegou ele e botou no caminho de novo. Mostrando que o de fato vai prevalecer é a vontade de Deus. Voltando naquele texto que a gente leu, que o homem faz os projetos da sua vida. Porém, é Deus que vai determinar o que vai acontecer. Amém? Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Agora, eu acho que eu já estou chegando aqui no final. Bem, o final, eu vou falar sobre Jesus, né? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente pode ficar com aquela dúvida. Beleza, então Jesus já salvou os seus. Mas e as pessoas que de fato assim se desviaram da fé, né? Tanto é que se você vem na internet, tem muito pastor que se você for ver vídeos dele de 10, 15 anos atrás, eles de fato pregavam, sabe, temas bíblicos. Aí hoje já defende aborto, casamento entre o mesmo sexo, que é homossexual, né? E entre outras pautas. Principalmente pautas ateístas. Aí você pensa assim, meu Deus, esse homem, ele já foi um dia um crente, mas ele se desviou, e desviou de uma forma feia, né? Que você olha e fala assim, meu Deus, esse aí realmente é um desviado. A Bíblia fala sobre esses casos, né? Olha, eu quero já dar o primeiro exemplo, Judas. Se você pega lá, João 17, 12, Jesus vai falar que as pessoas que ele escolheu, né, os apóstolos, ele não perdeu nenhum. Porém, eu falei Jonas? Ainda bem, Judas. Então, porém, Judas, Deus fala que ele é qual o nome que ele dá aqui? Filho da perdição. Chama Judas de filho da perdição. Ou seja, Judas, por mais que ele fez milagres, né,
Como é que fala? Esqueci os milagres que Judas fez. Mas ele fez maravilhas como os outros apóstolos. Porém, Judas nunca foi um eleito de Deus. Eu vou ler aqui o versículo, né? Se os irmãos também quiserem abrir, ó, é João 17:12. Que é Jesus falando. Ó, estando eu com eles no mundo, guardando-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu. Aí, aqui eu não anotei, mas se você continuar a ler, vai falar que a exceção que ele abriu foi Judas, e ele chama de filho da perdição. Em outras traduções, vai chamar ele de filho de Satanás. E o porquê que ele fez isso? O próprio texto diz, ó, para que se cumprisse a profecia. A profecia do quê? Lá no Antigo Testamento já falava que uma das pessoas que andava com Jesus iria trair ele. E esse foi Judas. Ou seja, por que Deus escolheu Judas, mesmo sabendo que Judas não iria ser salvo e ainda por cima iria trair ele, para cumprir a profecia? Judas, por mais que não foi um eleito de Deus, foi um ímpio que Deus usou para um fim, o seu fim, né? Da crucificação. Amém? Outro versículo aqui também, ó. Antes de falar do versículo, né? Eu também quero falar sobre a perseverança final dos santos. O que é essa perseverança final dos santos? É a crença, né, de que nós não vamos se desviar. Ou seja, aqueles que realmente nasceram de Deus, eles vão perseverar até o fim. É como eu falei, se você de fato é um eleito de Deus, você não vai se perder. Por quê? Porque Deus vai estar te segurando. Nos dias que você vai estar angustiado, Deus vai suprir as suas necessidades emocionais, ou se você tiver passar algum aperto financeiro, Deus vai suprir a sua necessidade financeira para que você não se perca. Tanto é que isso aqui é uma coisa interessante, olha. Se Deus, ele julga um ímpio, como assim julgar um ímpio? Ele permite que o dia mal vai para a vida do ímpio. Vou dar um exemplo, uma calamidade. Um ímpio perde um parente. Ele vai endurecer muito mais o coração dele. Tanto é que tem muita gente por aí, que quando perde um ente querido, que fala assim, Deus não existe, porque meu parente morreu. Ou seja, essa pessoa, por conta que perdeu um parente, uma calamidade, né? Ela endurece o coração. Geralmente, um cristão, quando passa por isso, o que acontece? Ele se aproxima de Deus, começa a orar mais. Até mesmo se tiver algum parente no leito de hospital, o que faz? Começa a orar, né? Oh Deus, por favor, não leva meu parente. Mesmo tendo a certeza de que se Deus quiser levar, Ele vai levar, independente da tua vontade ou não. Então, perceberam? Essa é a perseverança dos santos. Até mesmo quando passamos por tribulações. Essas tribulações, muitas das vezes, é Deus testando ou até mesmo lapidando a nossa fé. Amém? Beleza. Um dos últimos textos que eu quero ler aqui, né? Que é João 2,19. Saíram de nós... se eu não me engano, isso aqui também é Jesus falando. Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse quem não são de todos de nós. O que o texto está falando? Está falando novamente sobre aquilo. Que existem pessoas no nosso meio que não são salvas, que não são cristãos. Mas com o decorrer do tempo, essas pessoas vão sair do nosso meio. E esse aqui é o texto. Ou seja, recapitulando de novo. Se você é um cristão, genuinamente, que Cristo te salvou, e você, quando alguém prega sobre a palavra, não te traz confronto no sentido de endurecer o seu coração, mas no sentido de te envergonhar, você chegar e falar assim, caramba, eu estou pecando, eu tenho que melhorar. Ou seja, você é uma pessoa salva. Agora, se a cada vez que você está aqui escutando uma pregação, por mais, não vou falar bestinha, mas por mais simples que seja, você endurece seu coração, aí de fato você não é salvo. Deu para entender o contexto? Amém? Aí, essa foi a pregação de hoje. Aí, os irmãos entenderam? Aí, por que eu estou falando sobre isso? Ó? Como eu falei, todas as demais coisas são secundárias, né? Essa é a coisa que, de fato, é importante da nossa vida. Então, todas as vezes quando a gente se levantar, trabalhar, a gente tem que pensar nisso. Por quê? Um tempo atrás, também eu era assim, tá bom? Mas tem muito cristão que é assim, ó. Geralmente, o culto deles mesmo é somente o culto de domingo. Aí, no meio da semana, as pessoas, vivem como se Deus não existisse.
Não pensa na vida eterna. Ou às vezes, tipo, trabalha de qualquer jeito, sabe? Trabalha amargurado, reclamando da vida. Como eu falei, lá quando eu citei lá que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A nossa vida é um culto para Deus. Amém? Então a gente tem que ter essa mentalidade. Amém, irmãos?